Perashá Shelah Lecha Anashim. Essa Perashá que segue uma sequência desde o início da Perashá de Bamidbar, que é o quarto livro. A gente vê que a gente chegou, saímos do Egito, chegamos ao pé do Monte Sinai, a gente recebe a Torá no Monte Sinai com a revelação do Eterno. Aí tem toda aquela preparação para a construção do tabernáculo, do Mishkan. Aí tem aquela questão do bezerro de ouro. O Moshe, quando vê aquele povo fazendo idolatria, quebra as tábuas da lei. Aí, novamente, ele vai passar mais 40 dias lá no Monte Sinai para receber as segundas tábuas da lei. Tem um retorno. Bom, todo esse tempo, e depois da construção do tabernáculo, a gente vai chegar no segundo ano. A gente saiu em Pêssar, quando chega no segundo ano, é que a gente vai, então, ter a construção do tabernáculo. Está pronta, vai ter a inauguração do tabernáculo no primeiro mês, que é novamente o mês de Pêssar. Então, aí começa justamente já o livro de Bamidbar. Ou seja, lá foi explicado todo como deveria ser feito os sacrifícios, que são as leis lá de Vaikra. Aí chegamos aqui em Bamidbar. Em Bamidbar a gente tem o censo de todo o povo de Israel, tem uma definição do acampamento e as suas localizações de cada tribo do povo de Israel ao redor do acampamento. E aí é dito que quando a nuvem do Eterno pairava sobre o acampamento, ou seja, sobre o Mishkan, ela tem que permanecer lá. Quando aquela nuvem se levantava, era o momento, então, da gente partir. Então, nós saímos do deserto do Sinai e logo em seguida chegamos no deserto de Paran. A gente percebe aqui que não é muito distante o deserto do Sinai para o deserto de Paran. Onde ficaria Paran? Paran é onde hoje é o sul de Israel, na fronteira de Israel com a península do Sinai, que hoje pertence ao Egito. Ali mais ou menos fica todo o deserto de Paran. Então a gente já estava exatamente próximo da onde? Da entrada da terra de Israel. Da entrada da terra de Israel. Então, é nesse momento então, que Deus ordena a Moshe, envia pessoas, um de cada tribo, para espiar a terra de Israel. Então eles sobem pelo sul de Israel, vão passar em Hebron, eles vão ver os povos que lá moravam, os cananeus moravam na orla costeira da terra de Israel e também ao redor do rio Jordão. Na parte montanhosa moravam os emoreus, os giteus, são os mesmos hititas, os jebuseus, onde está hoje Jerusalém. Então, todos esses povos moravam lá. E esses que vão espiando a terra de Israel, eles vão perceber, então, o tamanho das coisas de Israel. E eles ficam, então, estupefactos de verem que tamanho enorme. Um cacho de uva, tinham que carregar, duas pessoas carregando aquilo naquelas varas, para justamente carregar um cacho de uva. E aí, então, avistaram pessoas gigantescas, principalmente em Hebron. Lá eles viram os gigantes. E esses gigantes, eles têm nomes, a Torá menciona. Ahiman, Sheshai e Talmai, filhos de Anak. Anak é gigante. Essa mesma passagem, ela se repete lá no livro de Josué e também no livro de Shofetim, de Juízes. Então, ali é dito que eles moravam lá, esses gigantes, e que o povo temeu bastante a presença desses gigantes. Eles, segundo eles disseram, eles ficaram como se fossem gafanhotos perante o tamanho desses gigantes. Agora, o que é interessante de perceber aqui é justamente o nome deles. Ahiman, Sheshai
e Talmai. Que nomes são esses? Ahiman. A palavra Ahi, isso acontece em muitos nomes que a Torá relata. Ahimelech, Ahiezer, Ahirá, são nomes hebraicos, digamos assim. Então, o que seria Ahiman? Ahiman. Ahiman, se for um nome realmente hebraico, Ahi quer dizer irmão, de Ar. Man. Man quer dizer o do maná, com aquele que tinha a capacidade de obter o maná. Sheshai. Sheshai, esse sufixo ai, é o mesmo que a gente bota em português como seria o mesmo que Zezeu. Sheshai, Zezeu. O que lembra esses nomes, esses segundos dois nomes, Sheshai e Talmai? Por incrível que pareça, aqui lembra nomes gregos. Nomes gregos. Sheshai, Zezeu. Zezeu, Teseu. Ele que andou no labirinto lá da Medusa. E nós temos o Talmai. O que é Talmai? Talmai é o mesmo que Ptolomeu. Ptolomeu, outro nome grego também. E esse Talmai, na história do rei Davi, era um rei de Geshur. E a filha dele se casou, então, com o rei Davi, e era a mãe de Tamar e de Amnon, melhor, e de Absalão. Então, a gente percebe que, desde o início, existe uma certa, vou chamar de mistura, entre os povos que moravam ali naquela terra de Israel e os povos que moravam no Mar Egeu, ou seja, na Grécia. Os filisteus eram originários de onde? De povos que vieram do Mar Egeu, ou de Creta, ou de outras ilhas, ou até da própria Grécia. Então, existe, de fato, essa aproximação. Por esse motivo que os gregos adotaram que alfabeto? O alfabeto hebraico, em outras palavras. A gente costuma falar que alfabeto fenício. Fenício. O que é fenício? Fenício é o nome dado que a gente dá, que os gregos davam aos cananeus. E os cananeus falavam que língua? Hebraico, uma língua semita. Então, toda a Grécia lá, desde os seus primórdios, tiveram muita influência desses povos semitas. E adotaram também as histórias que eles ouviam lá, do que era contado, do que se passava na terra de Israel. Então, esses gigantes que são mencionados chegam até lá também no mundo grego e viram lá os titãs. E esses nomes são nomes também tidos como nomes gregos. Por exemplo, Ptolomeu. Ptolomeu quer dizer aquele que guerreia. E essa palavra, Ptolomeu, tem um P na frente, né? E tem aquele T, que o T pode ser mudo. Polemizeu, seria mais ou menos o nome. Isso é uma palavra que a gente conhece até em português também. É o verbo polemizar. Polemizar é você realmente guerrear. Então, esses personagens viviam na terra de Israel e esses 12 espias, os 10 dos 12 vieram e falaram com muito medo do que era a terra de Israel, reuniram toda a congregação, o Moshe, Aharon e todo o povo de Israel, e disseram: a gente não tem condição nenhuma de vencer esses gigantes que moram na terra de Israel. E o povo, quando ouviu aquilo, tremeu e disse: que vamos fazer agora? Bora voltar para a terra do Egito. Será que não bastava a gente morrer lá? Ou então morrer nesse deserto, para que o Eterno nos trouxesse
e nos deixasse como presas a esses moradores dessa terra, somente Caleb ben Yefuné e Yehoshua bin Nun, dos 12, que disseram, não, nós temos que ter a fé no Eterno, a gente vai vencer, se o Eterno está conosco, como está até agora, lógico que a gente vai vencer, a gente habitar aqui nessa terra. Então, essa a gente vê aqui que a maior lição do povo de Israel não está realmente na força poderosa que a gente pode ter, está na força poderosa de ter emuná em Deus, de a gente realmente trazer essa presença do Eterno para o nosso meio. Como? É o que a Torá escreve, através dos nossos sacrifícios, perante Deus. Então, é isso que faz com que a gente realmente possa receber as bênçãos do Eterno. E foi o que Moshe disse para Deus. Deus se irritou com o povo depois disso. Aí o Moshe disse, vai que no Egito vão escutar lá, o povo todo aqui foi morto. Deixa apagou aqui. Ó, saiu. Nós estamos escutando, Rabino. Ah, tá ouvindo? Que aqui Sim. apagou o meu... Está ouvindo. A sua imagem aqui então tá bom. Ah, excelente agora. Agora voltou a sua imagem. Agora voltou, tá excelente. Então, o povo sai do Egito e vai morrer todos vão morrer no deserto. É o que Deus seria desmoralizado. Então a gente vê que a bênção do Eterno está justamente na permanência do povo de Israel. Maiores glórias do Eterno é justamente essa permanência, essa existência do seu próprio povo, apesar das dificuldades que a gente possa enfrentar em qualquer parte do mundo. Então, enquanto todos os povos da história surgem e desaparecem, esse povo de Israel, que é um povo pequeno, tanto agora como também no passado, nós éramos iguais aos edomitas, aos próprios filisteus, aos cananeus, que são povos que têm a menor representação no mundo, moabitas, os amonitas. E a pergunta é por que esse povo de Israel se sobressai, você sobressaiu e permaneceu na história até agora? É só pela diferença que nós saímos do Egito e recebemos essa revelação do Deus no Monte Sinai e ficamos, então, com a Torá e a nossa obrigação de cumprir os mandamentos, mitzvot, e transmitir isso às novas gerações. Então, isso aqui faz realmente a bênção do Eterno pairar sobre nós. Logicamente que a gente não está escape, muitas vezes, da mão pesada de Deus. E isso muitas vezes vem pelas nossas transgressões. Bom, então a partir daí, o povo chora, aí Deus diz, tá bom, já que vocês não querem ir para a terra de Israel, essa geração toda vai morrer aqui no deserto, e os vossos filhos, que vocês disseram que iam servir de presa, eles que vão tomar conta da terra de Israel. E a gente desvia o caminho em direção ao Mar Vermelho. A gente já tinha passado o Mar Vermelho. A gente vai voltar de novo agora para o Mar Vermelho. Então, logicamente que aqui, quem conhece um pouco o mapa daquela região lá do Egito, da península do Sinai, da terra de Israel aqui desse lado, sabe que o Mar Vermelho ele se bifurca em duas partes. A gente passou numa parte. Então, que a gente retornaria para o Mar Vermelho era para essa segunda parte, onde moravam os edomitas, que eram nossos irmãos. Vai ver mais adiante o nosso encontro
com os edomitas. Então, a gente permanece nessa parte sul de Israel, onde hoje é o sul de Israel, por esses 38 anos, até completar os 40 anos. E essa nova geração tomar fôlego e o ânimo para entrar na terra de Israel. Então, isso que relata essa perachá aqui, desses espiões que foram espiar a terra de Israel e difamaram a terra de Israel. Existem vários comentários rabínicos aqui, e na noite que foi contada essa difamação, que o povo chorou, aí tem o Midrash que diz, vocês choraram, e sem motivo. Eu vou dar motivo para vocês agora, que no decorrer da história, nessa data, vai ser uma data fatídica, digamos assim, para o povo de Israel, que seria o dia 9 do mês de Av. Então, isso em outras épocas, foi destruído o primeiro templo, foi destruído o segundo templo, na época do Bar Kokhba, também se Beitar, que era o nome de um lugar lá, uma fortaleza, se perdeu nesse período. Então, muitas coisas ruins aconteceram nessa data, dia 9 do mês de Av. E o Midrash também conta que durante esses 40 anos, nessa data de 9 de Av, morria muitos do povo de Israel. Então, eles já sabiam. Então, quando chegou no 40º ano e não morreu, eles pensaram, a gente deve ter errado a conta. Deve ser amanhã, dia 9 de Av. Aí esperaram, também não morreu. Deve ser o outro dia. Esperaram até o 15º dia. Quando viram que não tinha mais morrido, de fato aqui já acabou, então, nosso castigo. Daí o 15º dia acaba virando um dia de alegria. Chama-se em hebraico Tu B'Av. Tu B'Av, que é o 15º dia do mês de Av. E depois o Talmud conta, o Tu B'Av é um dia não só de alegria, mas também um dia de encontros matrimoniais entre as moças e os rapazes, para que se formassem famílias do povo de Israel. Então, o quanto que é importante dentro do povo de Israel a formação familiar. Então, a gente volta para o Mar Vermelho, a gente permanece todo esse tempo lá. Aí conta algumas pequenas histórias. Chegou no Shabat, vira um homem colhendo lenha. O Shabat hoje, rapaz. Aí levaram ele à presença do Eterno, de Moshe. Poxa, olha, a gente não sabe como fazer com ele, bora ver o que o Eterno vai dizer. Aí veio a sentença dele, que era ser apedrejado, ser morto. E assim o homem que estava colhendo lenha no Shabat foi apedrejado. E disse o texto lá, e isso vai servir tanto para o natural, como também para o prosélito. Todos nós estamos numa situação de fazermos realmente a vontade do eterno Deus, de guardar o Shabat naquilo que a gente puder. Aí, no final da Perachá, vem a mitzvah do tzitzit. Colocaremos franjas nas bordas das nossas vestimentas e nessas franjas um fio de cor azul celeste, para que fique de lembrança para a gente guardar os mandamentos. Shabat, as festividades, um proceder no dia a dia, um ter honestidade perante o próximo, saber que você está diante sempre do Eterno. Essa é a mitzvah do tzitzit. Agora vem uma pergunta. Nós usamos ainda hoje o tzitzit. Como é que fica isso? Eu devo usar o tzitzit só na esnoga? Ou devo usar o tzitzit todos os dias? Vou tentar esmiuçar um pouco essa mitzvah do tzitzit. A mitzvah do tzitzit, como é dito na Torá, temos que ter uma roupa de 4 cantos. Eu já viram como é um tzitzit katana? Ele tem 4 pontas. Então, nas 4 pontas, tu vai ter justamente o tzitzit. As nossas roupas, hoje em dia, elas são arredondadas. E não tem as 4 pontas.
Então, você está desobrigado, logicamente, de usar tzitzit em roupas assim. Em roupas assim. Então, muitos usam, além da roupa normal, usa-se tzitzit para fazer cumprir a mitzvah. Para fazer cumprir a mitzvah. Bom, mas aí surgem alguns problemas. Primeiro, tá bom, vamos embora usar tzitzit o dia inteiro. O dia inteiro. Não tem nada de errado, é uma mitzvah. Uma mitzvah. Aí o mundo hoje em dia é corriqueiro, você vai para o trabalho, isso aqui. Está no trabalho. Você vai precisar ir no banheiro. Tu vai ter que tirar o teu tecido. Mas tu vai fazer só o número 1. Tu vai tirar o tecido. Tem que tirar o tecido. Mas e aí? Então, acabou ficando aqui duas opiniões. Uma, que é branda, por um lado, e ao mesmo tempo ela vai ser mais exigente. E outra, que exigente por um lado acaba sendo branda. Por exemplo, judeus ashkenazim em geral usam tzitzit. Então, para eles, isso é uma coisa, é uma exigência, digamos assim, são exigentes. Mas vão no banheiro com tzitzit. Aí eles são brandos. Vai no banheiro com tzitzit, cara. No tzitzit não consta lá as, as marcações de 10, 5, 6 e 5, que é o nome do Eterno. Fala, vai no banheiro, o nome do Eterno. Ah, mas não sei o quê, mas pode, não sei o quê, porque não está escrito, é só uma formação. É brando. Já os Sefaradim diz, não pode ir no banheiro. Você não pode ir no banheiro. Fala o nome de Deus, hein? Aí o que acontece? Imagine pessoas mais velhas, que geralmente vão no banheiro mais constantemente. O que é que vão fazer com o tecido? Vai no tecido, tira. Quando ele sai, tem que botar de novo. Então, daqui a uma hora ele tem que ir no banheiro de novo. Tira o tecido. Tem que botar de novo. E não é tão fácil, nas nossas roupas, colocar e tirar o tecido. Então, muitos acabam não usando o tecido. Ou seja, de uma exigência maior, acabam tendo uma leniência depois, uma coisa mais branda. Isso é uma coisa. Outra, no tzitzit, se eu vou colocar o tzitzit, eu devo dizer a bênção do tzitzit? Devo dizer a bênção do tzitzit? Aí eu digo a bênção do tzitzit. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, al mitzvat tzitzit. Al mitzvat tzitzit. Essa é a bênção do tzitzit katan. Se eu vou botar o talete grande, a berachá dele é Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehid atef b'tzitzit. Essa é a berachá do tzitzit. Por que duas berachot? Não bastaria uma berachá correta para isso? Então a halachá ficou assim. Para os judeus sefaradim, eles botam o tzitzit. Digamos que usa o tzitzit. Vou usar o tzitzit katana. Mas não digo a berachá dele. Quando eu botar o meu talete grande, que é essa segunda bênção que eu proferi, aí eu penso também no tzitzit katana. E estou cumprindo a mitzvah. Para o judeu Ashkenazi e seus sábios, não, tu deve dizer a bênção do tzitzit katana e depois a bênção do talete grande. Por que eu não devo dizer a bênção do tzitzit katana para o sefaradim? Ele vai dizer, não, o tzitzit, assim como o talete, para ser pela mitzvah da halachá, se cumprir, ele tem que ter a largura, não é o tamanho dele, a largura de um homem.
E o tecido catano não tem a largura de um homem. Então, se não tem a largura de um homem, então tu não vai fazer a bênção sobre ele. Ele não está cumprindo a halahá diretamente com ele. Então, esse motivo, vocês estão vendo que são pequenas coisas e como a gente vai envolver uma série de discussões. Isso é uma coisa. Outra, sobre a questão daquele fio azul celeste. O fio azul celeste, está na Torá escrito, que deveria utilizar, e o Talmud, ao debater de onde era tirado o fio azul celeste, era de um molusco chamado hilazon, em hebraico, hilazon. Então, desse hilazon se tira para se fazer a tinta que dá essa cor azul celeste. Mas qual é esse molusco? Então, durante anos, como a gente, digamos assim, entre aspas, perdemos qual seria esse molusco para se tirar essa tinta azul celeste, então, bora usar tudo branco. Então, tecido ficou, em geral, tudo branco. No século XIX, vários rabinos, bora procurar um molusco, saíram, então, em busca, em vários portos, para perceber que molusco era esse, que se tirava essa tinta azul celeste. E foram descobrir, então, segundo a pesquisa deles, seria, chama em português de sépia. Vocês já ouviram falar? É um tipo de um polvo meio diferente. Então, dessa sépia, ela que dá então, essa coloração azul celeste. Então, a partir daí, se começou a ter novamente, dentro do judaísmo, esse cito azul celeste. Se compra. Então, quando a pessoa for fazer aqueles nós, os nós que fazem a dobradura das coisas, é feito com esse fio azul celeste. Tudo isso com o objetivo de lembrar do eterno. Então, a mitzvah do tzitzit, a palavra tzitzit em hebraico quer dizer ver. Lehatzitz em hebraico é você ver, perceber. Então, o tzitzit é você, ao olhar o tzitzit, você lembra das mitzvot. E aqui vem outra pergunta. Quando eu uso o tzitzit na minha roupa, eu devo deixar os tzitzit, as franjas, mostrando-as? Ou então vou usar para dentro da minha roupa? Como é que eu faço isso? Aqui, novamente, uma discussão entre os sábios e entre os Sefaradim e Ashkenazim. Os Ashkenazim, em geral, usam isso para fora. E os Sefaradim usam para dentro. Então, qual é a opinião de cada um? A opinião de cada um é o seguinte. A opinião dos Ashkenazim, tem que ver o tecido, tem que deixar a mostra. Em hebraico, a palavra é lir, outro, ver. E os Sefaradim, por quê? Não, os Sefaradim tens que ver e não mostrar. No hebraico, essas duas palavras são praticamente iguais. Ver é lir outro e mostrar é lehar outro. Então, segundo Sefaradim, o texto diz lir outro, ver, e não lehar outro, mostrar. Está mostrando. Se você está mostrando, isso lembra, que chama assim em aramaico, yurra. Yurra quer dizer algo como uma petulância, e você mostrar, tá vendo? Eu sou o melhor servidor do Eterno do que você. E com isso, me encher de orgulho. Então, isso é uma coisa. Apesar disso, entre os Sefaradim, o Shulchan Aruch, o Rabbi Yosef Karo, estabeleceu a norma que a gente deve deixar para fora, mostrar o tzitzit. Então, tem muitos Sefaradim, seguindo a opinião do Yosef Karo, do próprio Shulchan Aruch,
de usar para fora. E outros, como o Shalom Bechat, Yosef Bechat, o próprio Ovadia Yosef, e outros sábios, não usa para dentro. Então, aqui, quando a gente fala essas nuances de diferenças, existe uma frase do Talmud que explica bem isso. É de Elo, Veelo, Livrei Elohim Chaim. Tanto estas como estas são palavras do próprio Eterno. Então, não há muita diferença essas questiúnculas de você usar para dentro, você usar para fora. Só tem um detalhe: se você usar para fora, podemos até usar para fora. Podemos usar para fora. Mas se você vai no cemitério, fazer uma visita lá, tu não pode usar para fora agora. Tem que usar para dentro. Por quê? Porque nós estamos humilhando o morto. Estás mostrando para ele, tá vendo? Eu posso cumprir os mitzvot e você já morreu, você não pode cumprir mais. Chama-se Loeb Larash. Fazer pouco da pessoa morta, da pessoa paupérrima. Então, olha como a lei tem muitas situações e a gente deve se ater para entender essas questões de halahá. Então, a halahá, uma vez alguém perguntou, mas, Rabino, qual é a diferença entre halahá e Torá? Torá não é a lei. E o que é halahá, então? A halahá, ela é a aplicação na realidade e na prática dessa lei da Torá. A gente está vendo aqui de uma pequena lei que a Torá escreveu, de usar as franjas, com aquele fio azul celeste, quantas nuances de diferença a gente já encontrou aqui, que vai responder dentro da realidade. E na prática, como é que se dá isso? Então, aqui a gente vê duas coisas, para a gente terminar esse assunto. Devemos usar, sim, o talento gadol, que é o da oração. Quando você está na oração, você está dedicando aquele tempo para o eterno. E nesse tempo, com certeza, você não vai em banheiro, tudo mais. Então, tu vai ficar com o teu talento e tu não vai infringir uma lei, menosprezando-a indo ao banheiro. Devo usar o tecido katana? Aí eu vou colocar na condicional. Você tem controle dos seus instintos, fazer suas necessidades? Eu tenho, eu me controlo bem, eu saio, preciso ir. Eu uso, acho que não tem problema. Mas eu não tenho problema de pressão alta. Tenho problema de diabetes. Tomo remédio diurético. Vou no banheiro toda hora. Então, não vai usar que não é para você, cara. Estaria aí descumprindo uma mitzvah, fazendo disso algo abominável perante o Eterno. Então, a gente toma muito esse cuidado. Outra, devo dizer a berachá do tecido katano? Bom, eu já dei aqui várias opiniões, mas a opinião mais normativa de você não dizer a berachá do tecido katano. Quando você for colocar o talet gadol, pense também, ele vai servir para mitzvah do tecido, se assim você estiver utilizando. Outra, devo dormir com tecido? Não, você não deve dormir com tecido. Apesar de ter pessoas que dormem muitas vezes com tecido, mas você realmente não precisa dormir com tecido. Então, é dessa maneira que a gente deve realmente se preocupar em cumprir e fazer justamente os mandamentos do Eterno. A mitzvah do tzitzit é uma mitzvah importantíssima. É dito que ela equivale a toda a Torá. Ou seja, que ela vai me fazer lembrar dos mandamentos da Torá. E quando você soma a palavra tzitzit, mais os 8 fios, vai dar 613. E esse é o número das mitzvot da Torá. Então, eu vou deixar aqui, já ficar aberto para nossas perguntas. Fiquem à vontade, por favor.